Eu não sabia. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Clarence. Nesta quarta-feira, noite fria, né? Sintam-se acolhidos. E vamos iniciar a nossa reunião lendo uma pequena mensagem de um livro de reflexões psicografado pelo Céu Altivo, Mensagem do Espírito Baltazar, que nos diz assim: na vida cotidiana, quando os pequenos senões nos tornem incapazes de manter a capacidade de luta, ainda assim procuremos Jesus. Saiamos em busca desse mestre generoso que pregou o amor aos inimigos, a paz aos corações e o sentimento de bondade interior. Lembremos-nos dele no Sermão da Montanha. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, entretanto, Deus os ajudará. Na sequência aqui eu vou ler umas mensagens, uns avisos. Começando que a gente tem aquele trabalho de radiação, né, em prece, né, que são aqueles nomes que a gente coloca naquelas caixinhas que ficam lá na entrada, azuis, em radiação para os encarnados, né, que a gente pede que coloque o endereço completo e o nome da pessoa também. E na prece para os desencarnados, a gente pede que coloque o nome, a data de nascimento e a data que ele desencarnou. E se ele desencarnou através de suicídio, tem pensamento de suicídio, alguma coisa relacionada a isso, a gente pede que destaque no papel, porque na casa nós temos um trabalho específico para esses companheiros. E nós confeccionamos quentinhas, né, para a distribuição dos nossos companheiros em situação de rua e para distribuir também algumas cestas básicas. A gente pede colaboração de todos, é só trazer o alimento não perecível e colocar naquela caixa que fica lá na entrada. A gente agradece a todos a colaboração. E convidamos a todos para participar do curso de valorização da vida, que acontece todos os sábados aqui no Clarence, no horário das 16 horas. É só vir, chegar e participar. Não precisa participar de outro curso, não precisa nem ser espírita. E também somos muito gratos a todos que colaboram aqui com a nossa casa, né, trazendo material para reciclagem, né, latinha, essas PET, essas coisas. A gente só pede que não traga vidro e nem isopor, né? Isopor não é reciclável e o vidro é perigoso. A gente agradece a colaboração de todos também. E nós temos evangelização na Casa Infanto Juvenil, né? Até 17 anos, na reunião de quarta-feira à noite, é essa por enquanto, e no sábado nas duas reuniões, que é às 10 horas da manhã, 10 horas e às 16 horas. E você que tem 60 anos ou mais, só e gostaria de participar do Centro de Convivência Vicente de Paula, ele acontece toda terça-feira, das 9 às 12 horas, onde são oferecidas várias oficinas, que é cérebro ativo, valor dos alimentos, artesanato, entre outras. É só vir a terça-feira, fazer o cadastro lá, a inscrição e participar. Nós temos no térreo da casa nossa secretaria de cursos volante, sempre antes das reuniões públicas para esclarecimento e dúvidas e informações sobre os cursos. A gente também completando que a gente informa que os cursos estão abertas as inscrições para eles agora para o segundo semestre. O primeiro livro é o que é o Espiritismo, e para quem já fez o que é o Espiritismo no primeiro semestre, tem um complemento que é História do Espiritismo. É só ir lá, fazer a inscrição e participar. E convidamos a todos para o Sexto Clarear, que é um encontro, né, que acontece agora no dia 2 de junho, agora no domingo, das 9 às 12 horas. E o tema desse ano será A Família na Visão Espírita. Só virem e participar também. E a gente continua com nossas preces, né, pela nossa casa, pelos nossos governantes, pelo nosso planeta, para que possamos formar uma corrente do bem, né, todos juntos. E por último, a gente pede que coloque os celulares. Ah, não, tem mais um recado aqui, desculpe, gente. Esse aqui é que a partir agora de 1º de junho, de sábado agora, o portão da casa será fechado 40 minutos após o início das reuniões. Então, nessa reunião de quarta-feira, que começa agora às 7h20, será fechada às 8 horas. Então, não se esqueçam disso. E agora, dando continuidade, vamos ler uma página que vocês têm em mãos. Essa mensagem está no livro Focos de Luz, fotografada pelo Céu Altivo, é uma mensagem do Espírito Adelaide Augusto Câmara, cujo título é Amparemos as Crianças. Permitam-me saudá-las, caras irmãs, com o respeito e o carinho da trabalhadora de Jesus, que vê em vocês um potencial muito bom dos trabalhadores, também no bem e do bem.
Esta casa que tanto tem feito em benefício da coletividade sofredora, começa a distinguir-se no plano espiritual pelo muito serviço que oferece à pobreza. E entre os serviços que ela oferece à pobreza está justamente o amparo à infância desvalida, tanto quanto, de maneira muito modesta, a velhice desamparada. Criadas ao léu, as crianças desvalidas são aqueles, sabemos, futuros seres que podem sofrer o assédio dos malfeitores do plano espiritual, criando assim novos focos de perturbação em favor da ação do bem. Mas a criança criada em lar espírita, em casa espírita, poderá ter uma base sólida, que por sua vez será alicerce de futuros lares voltados para o bem. Assim sendo, saúdo em vocês, de maneira incipiente ainda, a determinação de criar núcleos de trabalho onde se possa socorrer a criança, amparando-a dentro das casas lares de trabalhos dirigidos às mães e às crianças abandonadas. Este trabalho que está na cabeça deste médium pode e deve ter o seu prosseguimento, ainda que desvinculado administrativamente da instituição, mas é necessário que se ajude de alguma forma as crianças sós e as crianças que não são órfãos, mas que trazem o estigma do abandono. Almas existem que somente protegidas são capazes de se encaminhar no rumo certo. Assim, sugiro que dentro deste trabalho educativo às crianças, vocês se preocupem em lutar pelas crianças sem rumo. Esta é a senha para o trabalho que se pode desenvolver. Não se trata tanto de orfandade, se trata apenas de principalmente do amparo aos que estão sem rumo. Caras filhas, lembre-se, um trabalho como este produz dividendos de luz imensos, poderosos, iluminados, criadores de condições muito grandes de elevação espiritual, para os que a ele se dedicam, estimulem com a sua boa vontade, com o seu carinho, com o seu amor, a este médium, pois é disso que ele precisa para uma tarefa de envergadura. Ele não precisa de outra coisa senão de apoio. E quanto às tarefas serem aumentadas na instituição, não as temam. Vocês têm seguramente 20 anos de vida útil pela frente. Vida de trabalhos, vida de lutas, mas também vidas de tranquilidade em torno da estabilidade emocional. Até agora, Deus tem sido pródigo, verdadeiro benfeitor para todos vocês. Não seria agora que traria, de alguma forma, qualquer atividade que lhes prejudicasse o espírito ou o ânimo. Considerem ainda as benesses que a própria instituição receberá neste trabalho. E, anunciando assim para vocês, concluo trazendo o estímulo e a bênção de Bezerra, o nosso sempre amado dirigente e líder, trazendo também a bênção de Eurípides, o generoso e grandioso benfeitor espiritual, e ainda trazendo modestamente, muito modestamente mesmo, minha própria bênção, ou melhor dizendo, meu próprio estímulo para um trabalho que há de concluir-se em breve com a estabilidade de crianças voltada para o progresso deste abençoado país. A irmã, a amiga, a quem sempre esteve aqui, vez por outra, mas aqui há de ser, se você levar esta tarefa adiante, estar sempre presente no propósito muito humano de levar este serviço com vocês. A irmã Adelaide Augusta Câmara, graças a Jesus Cristo. Muito bem, então, depois dessa frase, né, vamos unir nossos pensamentos. Uma prece de agradecimento por mais uma vez estarmos todos aqui nos reunindo, nesse teto abençoado da Casa de Clarence, que nos recebe sempre com as portas abertas, agradecendo toda essa espiritualidade amiga, companheira, esses bondosos, incansáveis e anônimos trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus, que envolve a cada um de nós que aqui estamos, pacificando as nossas dores, nossas aflições. Eles possam, em especial, envolver hoje a nossa querida Marília, que nos falará hoje sobre um pedaço do Evangelho, e o Zé Luiz, que fará a sustentação dos passos, comentando o livro Caminho, Verdade e Vida. Assim, agradecido mais uma vez que possamos pedir devida permissão a todos vocês, trabalhadores desta casa, a Clarence, nosso mentor, mas sobretudo sempre a Jesus e a Deus, para que possamos, de nossa parte, dar por iniciado o trabalho, a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Às quartas, né, nós estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita.
O item é o 18, cujo título é Os Órfãos. A Marília nos falará sobre eles. Ele diz assim: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesse quanto é triste se só é abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de paz. E divina caridade é a de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre, é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração, não é essa esmola que queima a mão de quem recebe, porque vossas esmolas frequentemente são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não esperassem por elas? Dai com delicadeza. Juntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse dom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, estareis trabalhando por vós e pelos vossos. Um espírito familiar, uma mensagem dada em Paris em 1860. Então vamos passar agora a palavra a Marília, que Jesus abençoe. Agora. Boa noite, meus irmãos. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para entendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado que é sobre os órfãos, né? A orfandade. E o que é ser órfão, né? Quando nós referimos a órfão, nós geralmente nos referimos a uma criança que não tem pai e nem mãe, ou não tem o pai ou a mãe. Então, nós nos referimos assim ao órfão. Mas se formos analisar, o órfão pode ser em outras situações, porque quando nós nos reportamos à importância dos pais junto de uma criança, nos reportamos ao amparo, ao carinho, à atenção que principalmente a mãe dá para esse ser. E quando nos falta esse amparo, mesmo quando nós estamos adultos, nós às vezes usamos uma frase: olha, fiquei sem pai e sem mãe nessa situação. Por que razão? Porque nos faltou aquela presença amiga que nos dava o sustento material, ou nos dava o sustento moral, enfim, que nos amparava. Aqui na página de hoje, lembrando também, agora eu me lembrei do nosso querido Chico Xavier, né, que foi órfão, e não tinha pensado nisso na hora do estudo, mas agora me lembrei do Chico Xavier, que ele ficou órfão com 5 anos de idade, e naquela época era comum os pais com muitos filhos, né? A mãe faleceu, então os pais distribuíam as crianças nas famílias, nos amigos e nos mais próximos, né? E o Chico, então, ele foi encaminhado para a madrinha dele, porque na visão nossa, uma madrinha é aquela que vai substituir a mãe, aquela que vai dar o carinho, vai dar atenção, vai dar o apoio que uma mãe daria. Se bem que nós sabemos que
o afeto, o amor de uma mãe, ele é insubstituível. Quando aquela mãe sabe ser mãe, aquele amor ele é insubstituível. Por muito que nós façamos por um órfão, o avô, ou o tio, ou o padrinho, lá quem seja, que faça por aquele que ficou órfão, nunca vai ser igual o carinho e a atenção e a segurança que a mãe passava, né? E então o nosso Chico, ele ficou sem a mãe e foi para a casa da madrinha dele, que a princípio achava-se que seria uma pessoa boa para encaminhá-lo, para cuidar de uma criança de 5 anos, mas na realidade ela não tinha o equilíbrio emocional para essa situação. E o Chico sofreu muito com essa madrinha, né? E ele então ia para baixo da bananeira no quintal e conversava com a mãe dele. E a mãe então dizia que ele tivesse paciência, porque aquela fase ia passar. E realmente, depois o pai encontra uma senhora, casa com essa senhora, e então junta todos os filhos e ela então cria todos os filhos, inclusive o Chico, que foi realmente aquele apoio do Chico durante a vida dele, né? Então, aí nós vemos a importância do carinho materno, a importância da segurança dos pais na vida de uma criança. Agora, vamos ver aqui o que nos fala esse espírito familiar com relação à orfandade. Aí ele nos diz assim: se soubesse o quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, porque ser só abandonado, atualmente nós vemos que não é só na infância. Nós vemos idosos abandonados, nós vemos adultos abandonados, nós vemos jovens abandonados. A situação da nossa sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo, atualmente é essa, né? Então, mas na infância é uma coisa mais dolorosa, porque é na infância em que se formam os alicerces daquele espírito que tem que continuar a caminhada dele aqui na Terra. Então, se aquela criança não tiver um apoio, se não tiver um direcionamento, ele acaba se desviando pelos caminhos corretos da vida. E é isso que Jesus nos alerta, né? Que ele não quer que aconteça. Então, quando nós nos deparamos com uma criança órfã, aqui mesmo na página ele está dizendo: Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de paz. Por quê? Porque vai desenvolver em nós o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor, né? Então, nós vamos ficar conduídos com aquela situação da criança que não tem ninguém por ela e vamos tentar ampará-la de alguma forma. Muitas vezes não podemos fazer grandes coisas, mas pelo menos a nossa prece nós podemos fazer por aquele espírito que nós vemos que está abandonado ali, que está à mercê da vida, né? E sem nenhum tipo de apoio. E tendo sempre em mente que a prece ela não fica perdida. Então, quando nós vemos uma criança abandonada e que pela nossa condição não podemos acolhê-la, pelo menos uma prece nós podemos fazer. E essa prece vai ser ouvida e aquele espírito que está ali no corpo de uma criança, né, que sabemos que aquele espírito já é um espírito antigo, ele com certeza ele vai ser amparado. E lembrando também que quando nós dirigimos a nossa prece para uma criança, ou seja, para quem for, né, mas no caso aqui para uma criança, essa criança, ela tem anjos da guarda, ela tem espíritos protetores e que vão se comunicar conosco, vão nos agradecer espiritualmente pelo empenho que nós estamos tendo em fazer a nossa oração para aquela criança. E eles vão ser gratos e vão continuar nos auxiliando para que nós continuemos fazendo as nossas preces por aqueles desamparados. E aqui ele continua e diz assim: que divina caridade de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada
impedir que passe pelo frio e fome, conduzir a sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício, né? Quem estende a mão a uma criança abandonada, ela é agradável a Deus. Então, o que nós podemos fazer mais por crianças abandonadas? Essa página aqui, que nós lemos na abertura, me lembra muito o início dos trabalhos lá do amparo da obra social Antônio de Aquino e também no início das casas lares, né? Que nós tivemos lá, depois a legislação mudou e isso não pôde mais ocorrer. Então, muitas crianças elas foram amparadas pela casa de Leon Denis, não crianças como é que se diz, órfãos, mas muitas crianças abandonadas. E esse trabalho foi um trabalho muito bonito, que hoje, infelizmente, não pôde ter continuidade. Nós temos que pensar também que tem muitas crianças órfãs que já se tornam órfãos no útero materno. São aqueles espíritos que são rejeitados pela mãe, não é? Por algum motivo, e a mulher grávida se sente abandonada pelo pai da criança, o pai da criança simplesmente não assume a responsabilidade, então aquela mulher acaba rejeitando aquele ser que está no seu ventre, e nós sabemos o quanto isso é nocivo para aquele espírito que está reencarnando, porque já durante a gestação, aquele espírito ele já recebe as vibrações amorosas ou não dos pais, né? Então, se uma criança está sendo gerada por uma mãe que já não a aceita muito, aquelas vibrações vão começar a tocar aquele espírito. E é por isso que é importante, quando nós damos o passe, seja o passe aqui nas gestantes nossas normais, ou então, como no nosso trabalho lá na Malé, nós dávamos passe nas gestantes dos assistidos, nós termos sempre isso em mente, trabalhar aquele espírito para que ele não absorva aquelas vibrações negativas que muitas vezes ele está recebendo da mãe e do pai. E porque isso vai ficar impregnado no espírito daquele ser, e mais tarde, quando ele der continuidade à vida terrena, a propensão dele de se revoltar e ser uma criança problemática é muito grande, né? Então, são coisas que nós temos que refletir com relação à nossa sociedade. Lembramos também a importância que nós temos, aí aqui ele continua também falando, que eu quero comentar também, ele fala aqui com relação que aquela alma que muitas vezes é abandonada, aquela criança abandonada, muitas vezes ela é uma pessoa, é um espírito que tem ligação conosco, né? Então, quando nós a acolhemos, nós praticamos a caridade. E é bom nós não sabermos, porque se nós soubéssemos que aquele ser fazia parte da nossa vida em outra encarnação, nós já estaríamos cumprindo um dever e não a caridade. E eu aqui vou colocar para vocês uma situação de uma companheira nossa de trabalho, de uns anos atrás, que se encaixa exatamente nisso. Era uma colega de trabalho da mesma instituição que ela não podia, o casal não podia ter filhos. E um dia, eu conversando com ela, ela disse que pensava em adotar, mas não tinha muita coragem e tudo. E eu, na época, eu tinha o contato de uma assistente social que trabalhava com adoções. E eu, então, passei para ela. E ela, então, procurou essa assistente social e fez lá, preencheu lá os documentos que precisava preencher, ela e o marido. E um mês e pouco depois, a assistente social ligou para ela e disse que tinha uma criança, ela queria uma menina, né? Mas que tinha um menino que estava para ser, foi colocado para adoção. Não era aqui no Rio, era num estado bem longe daqui.
Aí ela conversou comigo e eu disse, olha, eu como você, eu ia lá buscar, porque ela é espírita. Você é espírita, você sabe que nada é por acaso. Então, se isso tão rápido, né, tem gente que fica na fila de adoção durante anos até, e você tão rápido já tem essa resposta, eu como você iria. E aí ela foi e trouxe o menino, né? E aí foi aquele xodó todo, tudo. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos depois, a mesma assistente social liga para ela e diz: olha, dona Fulana, a mãe do menino que a senhora adotou agora teve uma menina. A senhora gostaria de adotar porque ficariam os irmãos juntos. E ela ficou na dúvida porque o menino era muito pequeno e tudo. Aí eu mais uma vez disse a ela: olha, você sempre quis uma menina, né? Então, nada é por acaso. Você vai lá e pega a menina. E assim foi. E interessante que o marido dela, ela é assim uma mulata bem fechada e quase negra. E o marido é branco, branco, de cabelo preto e olhos azuis. Aí o menino que eles adotaram, branquinho, branquinho, de cabelo preto e olho azul. E aí a menina, quando adotaram, é o tipo dela, bem morena, só que o cabelo bem lisinho, como índia, né? Mas ela também faz escova no cabelo, então o cabelo também fica liso. E a semelhança física dessas crianças com essa minha amiga é impressionante. Eles agora já estão adultos. A menina já casou e tudo. É impressionante a semelhança deles, que a gente não diz que não é filho biológico, de tão parecidos que são. Até uma postura, a maneira de andar, tudo, é uma semelhança muito grande. E por que eu estou contando isso a vocês? Porque aí teve uma colega nossa que disse, eu como você, eu fazia como é, a regressão de memória, eu ia procurar saber qual era a relação que essas crianças têm com você. Aí ela disse exatamente isso, ela disse, não, eu sinto que eu tenho, que eles são muito chegados a mim, que não é dessa encarnação que nós estamos juntos, e eu não quero saber quem eles foram. Porque aí eu me lembro que ela citou exatamente isso. Eu não quero que isso se torne para mim um dever. Eu quero que isso se torne sempre em amor que eu vou dedicar a essas crianças. E isso é muito importante, né, numa adoção. Nós nunca temos assim a intenção de saber quem foi aquele espírito, por que chegou no nosso lar. Nós sabemos que nada é por acaso. Então, se aquela criança chegou no nosso lar, é porque nós realmente temos um dever para com aquele espírito, porque a lei de causa e efeito, ela é justa, né? E é inexorável. Então, se chega uma criança para nós adotarmos, se chega uma criança para nós cuidarmos, seja da forma que for, é porque nós temos realmente alguma coisa com aquele ser e temos que realmente doar o nosso melhor para que aquele ser não se desvie do caminho e encaminhá-lo pela vida correta, né? Pelos caminhos corretos. Uma outra situação também que a semana passada, estava conversando com um companheiro, e no Brasil nós temos, ele falou para mim, 4 milhões de órfãos. Eu não sei se é verdade, se não é. Ele disse para mim que no Brasil que nós temos 4 milhões de órfãos. E nós conversávamos a respeito disso e falávamos também da nossa dívida na época da escravidão, né? E comentávamos que aquelas senhoras, né, da corte e tudo mais, elas muitas vezes elas tiravam as crianças das mães para que as mães fossem ama de leite de seus filhos. Então aquelas crianças se tornavam órfãos, porque aquele leite que seria daquele filho de escravo ia atender aquela criança da corte, da sociedade da época, porque não queriam perder a forma do corpo e tudo mais. E muitas vezes também as escravas que tinham filhos,
e as crianças já eram desde cedo separadas dos pais, porque tinham outros caminhos, outros interesses materiais para serem executados, né? E com isso, nós temos uma dívida. Aquelas pessoas que se envolveram nessas situações têm uma dívida com aqueles órfãos daquela época. Então, esses órfãos vão chegar às nossas casas de alguma forma. E graças a Deus que nós temos o esquecimento do passado, porque senão nós íamos ficar até constrangidos em saber o que fomos no passado e a responsabilidade que tivemos em tornar crianças órfãos sem necessidade, né? Só por uma questão de vaidade, por uma questão de interesses materiais. Continuando aqui, ele nos diz o seguinte: assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Todo ser que sofre. Então, toda vez que nós observamos uma pessoa em sofrimento, seja ela quem for, seja ela da religião que for, seja ela rico ou pobre, enfim, qualquer pessoa que está em sofrimento, a nossa obrigação como cristãos, como espíritas principalmente que somos, é tentar ajudar aquele ser da forma que nós pudermos, né? Se pudermos ajudar a pessoa materialmente, sem magoar, sem machucarmos o interior daquela pessoa, não é? Tudo bem. Se nós não pudermos, mais uma vez, vamos lembrar da importância que tem a prece na nossa vida. A prece nunca fica restrita, né? Ela vai ser utilizada pela espiritualidade para auxiliar aquele ser. E aí ele fala também dos órfãos, né? Aqui ele está falando que em cima, Deus permite que haja órfãos para nos ajudar a lhe servir. E aí nós já falamos sobre a escravidão, né? Falamos também que na visão espírita, essa orfandade, como é que funciona? Vamos agora focar em situações da vida espiritual. Nós sabemos que quando nós retornamos ao plano espiritual, nós fazemos um planejamento. Nós vamos para lá, estudamos, fazemos tratamento e tudo mais, e fazemos uma reprogramação para a nossa reencarnação. Então, quando chegamos lá, nós vamos ver as bobagens que fizemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E muitas vezes temos débitos reencarnatórios com relação a seres que deixamos de dar assistência, né? E eu vou reportar aqui uma situação que foi passada por um companheiro que recebeu essa mensagem mediunicamente, que vai nos esclarecer exatamente como é que funciona essa situação de resgate, né? de acertos de contas, vamos dizer assim, nas reencarnações. Então, ele nos coloca que, há muito tempo atrás, uma jovem muito bonita tinha um filhinho de 3 anos, mas o marido havia falecido. E ela ficou com aquela criança, em situação assim bem simples, bem humilde. E então ela conheceu um senhor mais velho que ela um pouco, e esse senhor disse a ela que ele daria todo o conforto a ela e tudo, que casaria com ela, etc. Mas desde que aquela criança, aquele filhinho de 3 anos, ele não participasse da vida do casal, né? Então ela ia ter tudo, viagens e tudo mais. E então orientou ela que entregasse o menino no orfanato. E assim ela fez. Ela entregou o menino no orfanato e foi viver a vida dela lá com o senhor. Passou o tempo, o senhor se desencantou dela e ele conheceu uma outra pessoa e tudo mais,
E ela, então, ficou totalmente desnorteada na vida e começou a praticar uma série de atrocidades, de bobagens, né? Com relação à vida dela. Não teve mais contato com o filho, que já, a essas alturas já não sabia mais onde estava e tudo mais. Eles desencarnam. E desencarnam depois de tratamento, depois de estudo e tudo mais. Eles chegam à conclusão que precisam reencarnar para ressarcir as suas faltas. E aí o que, que acontece? A mãezinha dessa jovem, né, que nunca a abandonou, ela ajuda nesse reencontro desses dois espíritos que precisavam se acertar. E aí o senhor, né, que tinha desviado a jovem, ele se propõe a ser filho dela na encarnação. E aí, mas a mãe, né, a mulher, ela não podia mais ter filhos. Ela ia reencarnar, mas sem a possibilidade de engravidar, sem a possibilidade de ser mãe, porque ela havia destruído, danificado, né? Destruído não, danificado a parte reprodutora dela devido às loucuras que havia feito. Então, a mãezinha dela se propõe a reencarnar reencarnar como uma pessoa bem simples e humilde e receber aquele espírito como filho, o espírito do Senhor, né? Como filho. E aí, então, ela reencarna, recebe esse espírito como filho no ventre dela, e a filha, em outra encarnação, né? Casada com uma pessoa de situação social muito boa e tudo mais, não podia engravidar, e aí ela pensa em adoção. Só que essa senhora, que foi a mãe dela em outra encarnação, ela falece e deixa aquele espírito, aquele menino, que foi o senhor, né? Com 3 anos, o menino vai para o orfanato. E aí essa mulher, decididamente a adotar uma criança, vai e adota aquele menino. E ela logo, o companheiro passa para nós, né, que logo da primeira vez que ela vê a criança, ela se identifica com a criança e diz: não, eu vou adotar esse menino que é importante, que está tocando o meu coração. E adotou. Então o casal adotou o menino e meses depois aquele menino contrai a poliomielite e ele perde todos os movimentos dele. E aquele casal, então, cuida daquela criança desveladamente até não se sabe quando, porque ele não passa para nós o término da situação, mas o que ele quer, que ele passou para nós? Exatamente a lei de ação e reação. Porque aquilo que eles fizeram no passado, né, eles vão para o plano espiritual, eles reorganizam toda a trajetória deles e querem ressarcir os débitos do passado, e então eles reencarnam para poder se acertarem e desenvolvendo a lei de amor, que é o que Jesus deixou para nós e é o que Deus espera de cada um de nós, né? Então, meus irmãos, é muito importante que nós lembremos sempre disso, da lei de ação e reação. Nada fica impune. Muitas vezes nós fazemos cobranças das nossas vidas, né? Fazemos cobranças dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho e até machucamos o nosso interior com determinadas situações. Mas quando nós temos a certeza dentro de nós que tudo está certo, de que tudo está sob o comando do Pai e que nada ocorre sem a permissão dele, isso acalenta muito os nossos corações. Isso nos dá forças para nós continuarmos a nossa caminhada, porque nós sabemos que estamos aqui para darmos o nosso melhor.
dessa encarnação não vamos sair ainda purificados, né? Não vamos sair ainda aquelas pessoas para se tornar anjos da guarda de ninguém. Sabemos que ainda vamos voltar ainda muitas vezes para limparmos o nosso perispírito das mazelas que nós mesmos buscamos, mas que tenhamos sempre isso em mente, que não deixemos que o sentimento de culpa, o sentimento de remorso viva dentro de nós. Não, isso aí não é bom para nós seres humanos, porque o sentimento de culpa é um sentimento nocivo para o corpo humano. Acabamos arranjando doenças para nós que são perfeitamente evitáveis. E quando nós começamos a trabalhar a nossa mente na lei do amor, na lei da compreensão, na lei da paciência, né, da abnegação, e remorso também não é uma coisa boa, então não podemos ter isso dentro de nós. E quando vier aquele sentimento de remorso, nós temos que saber que naquele momento nós fizemos o que nós podíamos como espíritos encarnados aqui. E dali para diante vai ser melhor para todos nós. Agora, nos reportando aqui falamos das crianças órfãs de pai, de mãe, como nós vemos na sociedade, né? Quando se fala em órfão, a gente pensa a criança que perdeu o pai e a mãe. Mas nós temos muitas situações de crianças e jovens órfãos de pais vivos. Eu, há uns tempos atrás, conversando com um rapaz aqui na praça, né? Perguntei pelo irmão dele. Eu disse a ele, vem cá, fulano, cadê teu irmão, que eu não tenho visto teu irmão? Aí ele disse para mim, meu irmão está preso. Aí eu disse, outra vez, porque eu já tinha estado preso. Ah, tia, ele foi pego no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado e tudo mais, e aí a polícia levou ele. E eu disse para ele, poxa vida, mas coitada da tua mãe, né? Aí o que ele disse para mim? Olha, quer saber, tia? Que eu disse a ele, a tua mãe agora está indo visitar. Ele falou, né? Eu disse, poxa, que agora, coitada da tua mãe tendo que visitá-lo. Não, tia, eu vou dizer para a senhora, a minha mãe nunca foi a uma reunião de escola. A minha mãe nunca deu atenção para nenhum de nós. São 3 filhos. Nunca deu atenção para nenhum de nós. A minha mãe não perdia os bailes. Aí ele falou os bailes que a mãe ia, né? Então agora ela está indo lá ver o fulano, né? Porque é isso, tia. A minha mãe nunca deu atenção. E se nós formos observar na nossa sociedade, existem muitas situações dos órfãos de pais vivos. Eu vou colocar agora para vocês, hoje eu estou cheia de casos, né? Eu vou colocar para vocês uma situação que ocorreu comigo tem 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos. Eu fui fazer um exame lá no Felipe Matoso, lá em Botafogo, de manhã cedo, né? E aí, quando eu venho atravessando a São Clemente, eu escuto uma pessoa gritar, tia Marília, tia Marília. Eu atravessei a rua e um jovem alto chegou perto de mim. A senhora não é a tia Marília? Eu disse, sou. Você não está lembrando de mim? Eu disse, não. Eu fiquei sem graça, né? Eu disse, não, eu estou lembrando mais ou menos, mas não estou lembrando exatamente. Aí ele disse, eu sou neto da dona fulana, que trabalhou com a senhora no servidor do Estado. Aí eu disse, menino, mas cresceu, eu conheci ele pequeno. Você cresceu e tudo. E aí nós começamos a conversar, né? E eu disse a ele, olha, eu vou fazer um lanche aqui, que eu acabei de fazer um exame. Aí ele disse, eu também vou tomar café. Eu disse, você vai tomar café? Vou tomar café. Então entramos lá numa lanchonete, sentamos, e eu perguntei, bom, você vai tomar um café com leite? Não, tia, eu vou tomar uma Coca-Cola com misto quente. Coca-Cola essa hora? Ah, é isso aí que eu como. Então tá bom. Aí eu fiz meu lanche, começamos a conversar, e a avó dele trabalhou comigo. Não era profissional como eu, mas era de uma outra categoria. Mas trabalhávamos juntas e éramos muito amigas. Ela é mãe do pai desse rapaz. Então, eu acompanhei praticamente a infância desse menino, né? E aí ele me contando, começou a contar da vida dele, que os pais tinham se separado, e porque brigavam muito, tudo mais, que ele deu graças a Deus, e que a mãe, quando se separaram, ele ficou com a mãe,
E então depois ele não quis mais ficar com a mãe, porque a mãe foi para morar, arranjou um companheiro, casou, reconstruiu a vida dela e foi morar em outro país. Aí eu disse a ele, mas você não quis ir com a sua mãe? Ah, não, tia, não quis ir não, que a senhora sabe que a minha mãe é muito certinha, né? Eu disse, eu sei, sempre foi, né, muito certinha. E aí ele contando que tinha ficado inicialmente com o pai, mas que não deu certo. Não deu certo porque o pai tinha uma cabeça muito destrambelhada e eram muitas companheiras e tudo mais, e que ele ficava preterido com relação à situação dentro de casa, e que foi muitas brigas. Então o pai optou por o menino, na época, não tinha 18 anos ainda. Ele ia fazer 18 anos em outubro, que ele me falou. O pai optou por alugar um apartamento para ele na Rua Assunção. Então, o menino morava na Rua Assunção sozinho. Ele tomava o café dele lá nas lanchonetes, ali em Botafogo. Estudava numa escola muito famosa, ali em Botafogo mesmo. E aquele dia, segundo ele, não tinha aula. E ele falou para mim, tia, a senhora sabe o que é órfão de pai vivo? Aí eu fiquei olhando para ele e disse, sou eu, tia. Eu sou órfão de pai vivo, porque meu pai nunca me deu atenção. E depois que a minha mãe mudou do Brasil, as coisas pioraram. Nunca mais eu tive a atenção dele. Ele me dá tudo, falando. Me dá tudo. Paga a escola e tudo mais, paga lá o apartamento. Mas a senhora sabe como é que ele é, né? Aí eu perguntei à tua mãe. Minha mãe liga todo dia. Todo dia ela me acorda para eu não perder a hora da escola. Aí a gente vê o amor materno, né? E aí eu perguntei, e a tua avó? Não, a minha avó acha que meu pai está certo, que ele tem que viver a vida dele, com a companheira dele, que eu estou atrapalhando. O pai disse para ele que ele estava atrapalhando a vida dele. E então, meus irmãos, isso aí é um fato que ocorreu tem 2 anos mais ou menos atrás, mas que é a realidade, infelizmente, a realidade de muitos jovens no dia de hoje. Eles são órfãos de pais vivos, de pais vivos. E muitas vezes eles se apegam, isso a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes esses jovens se apegam a conhecidos, a parentes. No caso desse menino, eu estava louca para vir embora para casa, né? Nós ficamos conversando quase 2 horas, ele contando os projetos de vida dele, ele contando a vida dele em si, com detalhes, e eu sentindo que ele precisava de alguém para ouvir, ele precisava de alguém para contar com a segurança. E aí pegou meu telefone, tudo, e ligou para mim algumas vezes, e eu disse a ele, olha, o que precisar, eu estou aqui para te ajudar, né? Mas acabou que as coisas diluem, sabe como é que é jovem, né? E eu também com a minha vida corrida. Então, é uma coisa que nós temos que ficar muito atentos. Eu aprendi com esse menino, eu aprendi a ceder meu ouvido para a criança e para a jovem. Porque às vezes aquela criança, aquele jovem, ele não tem com quem falar. A família, hoje em dia, se comunicam. Eu tenho um caso desse na minha família, de uma prima, que ela mora num apartamento e conversa com os filhos através do celular, com os netos, né, com os filhos e netos, com o celular. Estão ali no mesmo ambiente. E eu fico assim impressionada. Fico impressionada. Mas vem cá, mas você precisa falar com o celular? Ah, eu falo com o celular, o fulano está aqui, o Beltrano está ali. Então, eu ainda sou daquela que eu ainda grito, né? Fulano, o João Coutinho e a Virgínia devem ouvir, né? Então, eu não tenho hábito ainda do celular. Mas a situação atual está essa. E muitas vezes até um jovem que puxa assunto com a gente dentro do ônibus. Isso já aconteceu comigo. Puxar assunto dentro do ônibus porque ele quer falar alguma coisa para você. E isso é muito importante nós estarmos antenados, porque às vezes a gente acha que o jovem é destrambelhado, que o jovem não tem nada por dentro,
e, na verdade, ele está ansioso para encontrar alguém que o entenda, que o apoie, né? Então, estejamos antenados nisso, e com isso, eu aprendi a fazer minha prece diariamente para aqueles jovens que são órfãos de pais vivos. Todo dia eu peço por aqueles que precisam, né, dessa assistência, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E temos ainda também os pais órfãos de filhos vivos, que são os asilos. Quem visita lá o Asilo Cristo Redentor, né, a Mônica, né, ainda vai lá, né? Tem um grupo aqui que ainda vai lá. O Zé Luiz também já foi muitas vezes, né, lá no abrigo, e nós encontrávamos aqueles idosos que não viam um parente há anos, há anos. Muitos que perderam totalmente a ligação familiar, a ligação de origem. Isso é muito doloroso para o coração dos idosos. E isso também é um tipo de orfandade. E isso agora parece que no exterior é muito comum, né, o idoso chegar a uma determinada idade e, por ele mesmo, ele buscar uma casa de repouso, porque ele se torna um peso para a família. Então, aquele idoso que foi o apoio da família, que foi o apoio dos filhos, não só materialmente falando, mas também emocionalmente, agora, depois de uma certa idade, ele se torna um peso. Então, no exterior, e isso está vindo agora para o Brasil, é comum, né? Chega uma certa idade, o idoso já vai lá para a casa de repouso dele, para não sobrecarregar a família. Nós sabemos que existem situações que é melhor o idoso estar bem cuidado numa casa de repouso do que estar dentro de casa sem os cuidados necessários, que às vezes não tem o cuidado de enfermagem, não tem o cuidado que precisa. Mas isso também não significa que ele vai ficar lá julgado sem a visitação, não é? Aquele aconchego, aquele carinho é preciso. Tem determinadas situações que nós sabemos, a pessoa ainda trabalha, os filhos ainda trabalham, não confio nas cuidadoras, né? Que podem não cuidar direito. Então, é melhor estar numa casa de repouso que vá realmente dar assistência médica, de enfermagem e tudo mais, do que ele estar à mercê de pessoas que não os tratem bem. Mas são coisas que nós temos que refletir muito dentro da nossa sociedade. A orfandade não é apenas o órfão de pai e de mãe, aquele que perde o pai e a mãe, né? Temos muito tipo de orfandade também, porque, como eu falei no início, o órfão é aquele que perde a segurança. E quantas vezes, dentro do nosso próprio lar, nós perdemos a nossa segurança, perdemos aquele aconchego, perdemos o apoio moral e emocional que tanto nós precisamos. Todos nós precisamos desse apoio emocional e psicológico, precisamos dentro dos nossos lares. E quantas vezes que nós esquecemos de dar esse apoio aos nossos familiares, né? Isso é muito importante nós refletirmos. E também no nosso ambiente de trabalho, quantas vezes que nós vemos colegas que estão necessitando de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra de estímulo, né? Que a pessoa vem com várias situações familiares, várias situações internas que não conseguem dissolver momentaneamente e que precisam de um ouvido amigo, de alguém equilibrado que possa dizer: fulano, olha, eu estou com você, você não está sozinho, vamos continuar a luta, vamos continuar a caminhada e vamos ter fé em Deus. Enfim, dá um tipo de estímulo para que aquela pessoa não desista. E lembrando também
que muitas pessoas que passam por essas situações, que não tem aquele abraço amigo, não tem aquela mão estendida, não tem aquele ouvido amigo, acabam adentrando pelas portas do suicídio. E nós, muitas vezes, convivemos com essas criaturas e não percebemos o quanto eles estão órfãos de apoio, órfãos de carinho, órfãos de atenção, órfãos de tudo, enfim. E nos surpreendemos, mas não é possível fulano ter feito isso. E, pasmem, mas muitos casos também ocorrem com espíritas. É doloroso nós falarmos, porque a doutrina espírita nos esclarece que a dificuldade do espírito que deixa a vida terrena pelas portas do suicídio. É uma dificuldade imensa, porque nós sabemos que a vida continua. Então, a pessoa pratica aquele ato pensando que vai liquidar aquela situação e, na realidade, ele vai continuar vivenciando aquela situação, muitas vezes por muito tempo, até ele conseguir se reharmonizar e se reestruturar para começar a estudar, a começar a ser socorrido. Então, meus irmãos, nós temos que estar antenados, nós que já temos o hábito de frequentar a casa espírita, que já temos o hábito do estudo do Evangelho, que temos a certeza da imortalidade da alma, a certeza da lei de ação e reação, façamos a nossa parte da melhor forma possível, que possamos estender as nossas mãos para a criança órfã, para os jovens órfãos de pais vivos, para os idosos órfãos de filhos vivos e para aqueles que realmente precisam da nossa palavra, do nosso apoio. Porque todos nós aqui presentes, no momento, já temos condição de darmos o nosso carinho, a nossa atenção àqueles que precisam. Tenhamos isso sempre em mente e que nas nossas orações que lembremos do que passa a sociedade do mundo. Não é só aqui no Brasil. A sociedade do mundo está passando por uma crise muito dolorosa. Quantos órfãos que devem ter agora com essas guerras todas que estão ocorrendo, né? Que Deus ilumine esses espíritos, que os espíritos bondosos possam amparar essas crianças que ficaram órfãos, aqueles idosos que estão sem teto lá no Rio Grande do Sul, que possamos lembrar de todos eles nas nossas orações e fazer o melhor de nossa parte. Que Deus nos envolva a todos e que a paz esteja sempre conosco, que possamos segurar nas mãos de Deus para continuar a nossa caminhada. Graças a Deus. Obrigado, Marília, aí pelo estudo. Dando sequência, eu vou ler uma página aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico, a mensagem do Espírito Emmanuel, que o Zé Luiz comentará na hora dos passes. Lição é 141, pior para eles é o título. Aí tem uma passagemzinha aqui notada por Lucas, que diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí Emmanuel nos fala assim: Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos e itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa, que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir.
É o que soou no momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Vamos pedir agora aos médicos que se posicionem para os passes. Aqueles que tomarão os passos não se deixem distrair, façam suas preces, suas rogativas. Graças a Deus, graças a Jesus, bendito seja esse momento dos passes, em que a espiritualidade vem, através dos médicos, pacificar os nossos corações, aliviando as nossas dores, as nossas aflições. E seja então com a permissão e com o amparo deles, trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus desta casa, a permissão de Clarence, mas sobretudo sempre com a permissão de Jesus e de Deus, possamos de nossa parte dar por iniciado o momento do passe. Que assim possa ser, graças a Deus. Que a doce e serena paz, Mestre Jesus, seja percebida por cada um de nós nesse momento. Eis que é o momento de pedir, pois Jesus sempre nos alertou quando pedir. Mas há uma condição essencial para a obtenção da graça que solicitamos. Não, é a necessidade de cada espírito, cada um de nós. E lembrando, nosso querido professor José Jorge, que se encontra na espiritualidade, que sempre, eis o momento, sobremesa gostosa. Essa sobremesa gostosa vem através desses passes que fazem com que estamos pares, achados, buscando sempre a paz que o Cristo veio nos. Para entendermos as palavras de Emmanuel, devemos ir lá no Evangelho, nesse capítulo, Lucas, capítulo 4, onde Jesus, após as tentações do espírito maligno, vencendo a cada uma delas, diz-nos o Evangelho que por 40 dias, 40 noites, desce ele para Nazaré. E chegando a Nazaré, ao adentrar num sábado, a sinagoga pega o livro de Elias, as profecias de Elias, de Isaías, melhor dizendo, e lê o livro. Vale a pena relembrarmos essa passagem do Evangelho e lermos a passagem que Jesus estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E se encerrando o livro, e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga
estavam fitos nele. Então, começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Naquele instante, todos os doutores da lei, admirados daquele momento, indagam do Cristo: faça então as curas, Senhor. Cura os doentes, levanta os paralíticos. Jesus adverte que nenhum dos profetas conseguia, no local da sua pátria, realizar os desejos de todos. Relembra a eles que Elias, em seu tempo, depois de 3 anos e meio de fome, que passou a nação de Israel, só apenas curou um. Relembra também Eliesel, e tantos leprosos lá estavam também em Israel, e apenas foi curado por ele. E esses mesmos sacerdotes, fiéis do Evangelho, levaram Jesus para atirá-lo ao abismo. Jesus, como não era o momento, dispersou e saiu daquela multidão. Essa passagem do Evangelho nos cala fundo, porque André Luiz, em Nosso Lar, relembra a cada um de nós que, se ouvirmos 10 minutos do Evangelho, algo se modifica em nós. Porque as verdades ditas pelo Cristo, ela nos liberta. Ela não apenas nos salva, mas ela nos consola, ela nos informa. E essa informação é de uma preciosidade para o nosso crescimento espiritual. Podemos segui-la ou podemos ficar inertes. A lei de Deus concede a nós esse livre-arbítrio. Quando seguimos a lei, Ele nos liberta, nos faz melhor. Porém, quando estagnamos, como água, dificulta a nossa passagem, o nosso caminhar. Mas Jesus não nos apresenta apenas a justiça de Deus, apresenta também a misericórdia. E essa misericórdia de Deus faz com que tenhamos outras e outras chances para que possamos melhorar, sermos felizes. Único instante que todos nós aspiramos, a certeza que a doutrina espírita nos dá, que a felicidade será nossa hoje ou amanhã. Tá, graças. Graças a Deus. Nesse momento, então, que estamos de nossa parte, dando por encerrada essa reunião, mais uma vez que possamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos nos reunindo sob esse teto desta casa bendita, rogando essa espiritualidade amiga que nos leve aos nossos destinos em paz e em segurança, rogando a eles também que possam continuar envolvendo a cada um de nós, que possam envolver a nossa diretoria desta casa espiritual, material, todos os trabalhadores e médios. E juntos, nós e esses espíritos amigos, trabalhadores de Jesus, possamos unir os nossos pensamentos em preces e vibrações pelo nosso planeta que está passando por momentos tão difíceis, com tantos distúrbios, tantas guerras, pelo nosso estado aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, passando por tantas provações. E juntos possamos fazer uma corrente do bem de vibrações positivas. Que possa ser então com a permissão e com o amparo de todos vocês, trabalhador desta casa, com a permissão de Clarence, nosso mentor, mas sempre com a permissão de Jesus e de Deus, Pai de amor e de bondade, possamos de nossa parte dar por encerrada a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus.